Começando mais um Elas Falam Tudo, eu sou a Juliana Bud, que estou aqui com a minha amiga Elaine Azevedo e hoje vamos falar tudo com ele, nosso convidado especial, que é empresário, treinador de alta performance e meu também, esposo. Isso aí, maridão da minha sócia. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Elas Falam Tudo, se inscreva agora e ative o sininho para receber todas as notificações. Marido, vulgo gaúcho. Né? Antes de começarmos a falar tudo, gostaríamos de te agradecer pela tua presença aqui, sua ilustre presença. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira, lá no início, quando você era jogador de futebol. Mas antes disso, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é o seu trabalho hoje. Hoje você é um treinador de alta performance. Qual a diferença de ser um personal de alta performance para um personal normal? Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Minha esposa, minha grande amiga, enfim, poder desfrutar desse momento aqui com vocês. Enfim, respondendo a sua pergunta, um treinador de alta performance, ele trabalha com alto rendimento. Trabalha com excelência, ele trabalha com atletas de alto nível, ele trabalha direcionando pessoas comuns para alta performance. Se a gente pensar que o ser humano, se você tem um corpo, você é um atleta, eu trabalhar você em determinadas valências, fazer você se movimentar melhor em todos os vetores, eu estou trabalhando alta performance. E o personal comum, o personal normal, ele trabalha visando o emagrecimento, a prática da atividade física, enfim, colher os benefícios normais da atividade física. E uma pergunta, é fácil passar de personal comum, que é o que eu já faço durante muito tempo, 8 anos eu malho com personal, para ter um personal de alta performance? Assim, essa transição. a gente se forma em educação física, faz o curso de licenciatura plena, né? Hoje acho que até mudou, acho que você faz bacharelado e licenciatura separado. Então, o professor que vai dar aula na escola, ele busca um nicho, e o professor que vai dar aula em academia é outro nicho. Mas, assim, você precisa buscar especializações de alto nível, né? Então, por exemplo, eu fiz certificações internacionais, que é a Exos, que é a maior academia de performance do mundo. Então, eles trabalham com atletas americanos, já formaram mais de 1.100 atletas do draft da NFL. Então, assim, é o alto rendimento puro. Já fiz o curso do CFSC, do Michael Boyle, que é a referência no treinamento funcional também. E eu gosto bastante de trabalhar nessa linha, de adaptar o treino de alta performance para o indivíduo comum. Que legal. Agora vamos voltar lá na sua vida, no iniciozinho. Gaúcho como jogador de futebol. Cara, engraçado, né? Tipo, imagina, vim numa cidade de 3 mil habitantes. Na verdade, ele nasceu em Ibirubá, mas ele é da 15 de novembro. interior do Rio Grande do Sul. É verdade. Eu saí de uma cidade de... Na época deveria ter uns 3 mil habitantes, hoje já tem uns 5 mil habitantes. Nossa, acho que ela cresceu. Parabéns. Eu nasci em Birubá, que é uma cidade que é do lado, são 10 quilômetros de distância. Foi uma infância classe média, meu pai é empresário, tem uma empresa de defensivos agrícolas, minha mãe é professora de ensino médio, então assim, foi uma infância bem feliz, bem legal. E nessas idas e vindas, sempre tive um dom na escola, onde todo mundo via e achava que o cara pode ter potencial e vir a jogar. E aí, sempre fui convidado para ir para os lugares, para os clubes, meus pais totalmente me apoiaram. Enfim. E você sempre teve um sonho de ser jogador? Sempre tive um sonho. Todo garoto tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu acho que se você botar aí 90%, tem esse sonho. E escola? Mas aí você largou a escola e foi seguir tentar a carreira de jogador? Minha mãe sempre incentivou para que eu desfrutasse dessa coisa do esporte, mas paralelo a isso, nunca largasse o futebol. Então, uma das coisas engraçadas, quando eu vim morar no Rio, eu vim para cá com 15 anos, eu era o único jogador da concentração do clube que estava no na época era terceiro ano do segundo grau. O que estava mais avançado estava na 8ª série. Então, assim, o jogador naquela época, ele não se preocupava muito com estudar. Com os estudos. Hoje, os clubes já exigem bastante isso dos atletas. Naquela época, não tinha. Você tinha que... Nem incentivo a se formar tinha.
O ou colégio optar, ou vai pagava ser jogador ou vai estudar. Não dava pra fazer os Exatamente. dois porque não tinha hora também. A hora de O escola colégio você tinha que pagava treinar. o clube pagava um colégio para você estudar ou tinha uma escola no próprio clube porque é obrigatório. Mas não existia esse incentivo, sabe? Paralelo se você não for jogador, você vai ter que tocar a sua vida nos estudos, que é o que deveria ser, e que é hoje em dia, né? Hoje os clubes já exigem. Então, assim, desde que eu comecei a jogar, paralelo a isso, eu sempre estudei. Então, quando eu vim para o Rio, eu era juvenil. No meu primeiro ano de Rio, eu já terminei o 2º grau. Então, eu já estava livre para fazer as minhas outras atividades e depois buscar um outro estudo, enfim. Você veio pro Rio com quantos anos? Vim para cá com 15 anos. E qual foi teu clube? Vim pro Botafogo. E aí, como foi? Isso foi engraçado, porque eu tive uma passagem com 12 anos, eu fiz aquelas peneiras, até domingo eu tava vendo num programa da Globo, Domingo de Manhã Esporte Espetacular. Pode falar isso aqui? Pode. E eles estavam falando sobre as peneiras. Aqui pode falar tudo, elas falam tudo. A gente fala tudo. Conta um pouquinho como que foi a tua primeira peneira, como foi? E aí eu tava vendo sobre isso, que as peneiras estão acabando, né? O descobrir dos atletas. Antigamente tinha uns olheiros nas suas cidades, aí você ia fazer o teste na peneira e isso tudo era muito difícil, cara. Um atleta hoje passar numa peneira, aí ele vai para um grande clube, aí nesse grande clube ele vai enfrentar jogadores que já estão prontos. Sim. Então, quando eu vim para o Botafogo, por exemplo, lá no Sul eu tava na minha cidade, não estava jogando, estava estudando. Meu pai dizia que tinha que fazer processamento de dados, que era a profissão do futuro. Eu tinha que fazer alguma coisa vinculada à informática. Você vê que hoje em dia... E o teu pai tinha isso razão, tá hein? voltando. O sogro tinha razão. E aí o prefeito da minha cidade me viu jogando no campeonato de várzea lá e falou assim, cara, você precisa voltar a jogar, você precisa tentar de novo, você não tá afim e tal. Eu falei, tem um centro de treinamento numa cidade chamada Candelária, que é patrocinado por uma churrascaria chamada Porcão, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que o Renato Gaúcho usava uma fitinha chamada Porcão e só isso que eu sabia. Nem sabia que isso era churrascaria. Que é patrocinado pela essa churrascaria Porcão. Que eles buscam talentos, você vai lá, vai fazer um teste, se você for aprovado, você vai morar nessa concentração. E de lá, a gente vai mandar você para algum grande centro do futebol. Aí poderia ser Grêmio, Inter, Flamengo, enfim. Aí eu fui para lá, fiz a primeira semana de treino, fui aprovado, fiquei nessa casa, treinando com alguns jogadores que saíram de lá, Fábio Bala, que foi artilheiro do Campeonato Carioca. A gente veio junto pro Rio, nessa mesma leva. E aí fiz uma semana, o cara falou, você vai pro Rio, você vai pro Flamengo. Eu falei, tá bom, pô, show, vou pro Flamengo. Não queria, a gente imaginava que fosse pra Grêmio e Inter. Depois a gente vinha pro Flamengo. Aí quando eu cheguei no Rio, eu vim no avião com eu e mais uns 2 amigos. O teu empresário era quem? Ou não tinha empresário ainda? Quem era bancava só esse CT eram os donos da Porcão, que é o Neudiro e Valdir, que hoje acho que são donos do Mocelinha aqui. Sim, sim. E quem era o empresário paralelo a isso era o Gerson Oldenburg, que é o gauchinho, que é empresário do Renato Gaúcho. Então eles tinham essa parceria, que ele é empresário até hoje, vários jogadores aí, é empresário do Renato até hoje. Daí ele falou, não, cara, vamos pro Rio, que lá no Rio é mais fácil pegar a seleção, lá você tá num grande centro, você faz o teste lá e se você for aprovado, você fica. Aí eu vim pro Rio, já tudo certo para vir pro Flamengo. Quando eu desembarquei aqui, aí o Gauchinho falou assim, a gente não vai mais pro Flamengo, a gente vai pro Botafogo. Falei, porque lá no Flamengo tem uns jogadores que são muito bons. Tem um tal de Adriano, que era o Adriano Imperador. Tem um tal de Adriano, tem o Jean, que são os caras que depois ficaram super famosos. Então você vai pro Botafogo, que é mais fácil jogar lá. Eu falei, tá bom. Fui pro Botafogo, aí na primeira semana de teste eu já fui aprovado. E pra você ficar num grande clube naquela época, aqui no Rio, ou no Brasil inteiro, e morar na concentração, então imagina, você vem num outro estado, você vai dar uma despesa para esse clube, você vai morar no clube e alguém da concentração precisa ser mandado embora para você entrar. Então imagina a dificuldade. Realmente é muito difícil. Você vem de outro lugar que você não está preparado, você vem para um lugar onde as pessoas estão todas treinando, todos se conhecem, todos são amigos. Você é tímido, uma cidade do interior de 3 mil habitantes. Para você entrar nessa panela. Vim no Rio de Janeiro, exatamente. Então, para você ser aprovado num teste desse, é muito difícil. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Na primeira semana eu fui muito bem, assim. Fisicamente eu estava muito bem, porque eu estava treinando no Sul. Então, nos testes físicos, assim, eu já fui um dos primeiros. Nos coletivos, nos testes com o grupo, eu já fui muito bem também. Aí, na primeira semana eu fui aprovado.
Já fui convidado para morar na concentração, já com passe estipulado, com valor se o Botafogo quisesse me comprar, enfim. Fiquei no Rio, fiquei aqui morando lá em Marechal durante 1 ano. Mas aí, jogou ou não jogou no Botafogo? Ou só treinou? Então, não, aí joguei. Aí fui federado, joguei nas categorias de base, fiz toda aquela preparação no Botafogo. E aí, no ano seguinte, eu tive uma proposta, veio um empresário de São Paulo, através de um amigo meu do Rio Grande do Sul, e falou, cara, ó, tem um cara que quer levar a gente pra Grécia. Falei, vamos embora. Achava que... Hoje eu vejo, assim, como eu geri mal a minha carreira, sabe? Porque, assim, não deveria ter saído do Botafogo. Ou talvez não deveria ter saído do Sul. Porque você chegou nem a fazer nome no Botafogo. Você só treinou e já foi logo... Sabe? Só que, cara, a família lá do Sul, assim, não são pessoas que não são esclarecidas, mas não entendem dessa meio futebol. Na época, a gente não tinha coisa de telefone, não tinha ficar se falando toda hora. Você ia tomando decisões de um garoto de 15 anos que você... Sabe, e como é que foi essa tua transição? Tu veio pro Rio e os teus pais aí ficaram lá, eles vieram, te apoiaram, como ficou foi? Lá. Sozinho. Vim sozinho, fiquei morando aqui 1 ano sozinho, sem poder voltar, porque as passagens de avião eram muito caras na época. Aí nem chegou a jogar, fazer nome no Botafogo, partiu pra Grécia. Na categoria Isso tu já tinha o quê? Uns 17, 18 anos? Eu já tinha 16 pra 17, né? 18, E como é que foi lá 2000. na Grécia? Aí se imagina, você chega lá... Aí é pior ainda, né? Porque... Aí foi eu. Se aqui já foi difícil no Botafogo, imagina na Grécia. Aí cheguei lá na Grécia. Primeiro que a gente foi pra São Paulo. Mas sabia falar inglês? Sabia falar outras línguas? Nada. Falava o quê? Português? Nada. É engraçado que até... Não, e a mãe dele é professora de inglês, né? E aí a gente saía lá e o meu empresário falava assim, cara... Não fica iludindo as mulheres aqui da Grécia. Ele já sabia que a gente gostava de sair, eu sempre fui muito de sair, de gostar da noite, enfim, eu sempre fui um cara muito pra frente nesse sentido. Aí meu empresário falava assim, olha aí, ó. Que legal. Lá do Sul. Esse cara era de São Paulo, Vilinha, que era um cara que já tinha ido pra lá. O resto do pessoal de São Paulo, um gaúcho e o resto de São Paulo. E aí... A gente foi pra lá e meu empresário falava assim, cara, não fica iludindo as mulheres aqui, porque elas acreditam em tudo que vocês vão falar. Eu falei, tá bom. Só que eu só sabia falar I love you. Aí eu ia conversar com as meninas, a gente saía lá e eu já falava I love you. Mentira. Aí ele falava, pô, cara, não fala isso e tal. Eu falava, pô, mas eu só sei falar isso. Que legal. Aí foi uma experiência muito legal, porque isso imagina... era a entrada do clube? Onde a gente treinava, em Edessa. A gente não foi pra Atenas, a gente foi pra uma cidade chamada Tessalonique, que é como se fosse Rio e São Paulo. E como é que foi lá? E aí, de Tessalonique, a gente foi de carro até Edessa. E aí é muito legal, porque, cara, imagina, você não fala inglês, você tá num país totalmente diferente, você tem uma cultura até parecida com a latina, assim, porque eles são muito festeiros, eles são muito, assim, pra frente também como brasileiro. E aí você chega lá, não tinha como ligar pra casa. Então você tinha que ir na época não tinha celular, então você tinha que ir num orelhão não, eram umas cabines telefônicas, você pagava pulsos pro Brasil. Então você entrava e dizia, vou ligar pra tal telefone. Eles ligavam, falavam, vai lá naquela cabine. Você ia na cabine, pelo ficava menos falando. Pra falar pra tua mãe que tu tava vivo. Deu 20 minutos, você pagava o valor referente aos 20 minutos, Sim. que era caro. E a gente sempre sem dinheiro, né, cara? Era diferente. Eu vejo hoje os garotos vêm morar aqui no Rio, então vem com a família toda estruturada. Hoje em dia todo mundo. Os empresários bancam. Não, então hoje em dia tem os clubes disponibilizam psicólogos. Você não tem a família por perto, mas você tem ali uma saúde mental sendo cuidada. Naquela diferente. Naquela época não tinha nada disso, cara. Você ficava sozinho, você não dava satisfação pros seus pais, então se você quisesse fazer o que você quisesse, você tava... Então imagina, você é exposto a tudo, tem a oportunidade de fazer tudo, então assim, eu sempre ficava pensando, cara, porra, não posso usar droga, não posso me envolver com nada errado, porque o que os meus pais vão pensar? E aí que a gente vem na base sólida, assim, né? Os pais têm que estar sempre orientando, porque senão, cara, o cara vem e realmente se perde. E aí hoje os clubes trazem os pais junto, dão um bom dinheiro, a família vem estruturada. Eu acho que hoje é totalmente... Acho que se fosse hoje, assim, acho que muito bom jogador teria virado, sabe? É porque naquela época os caras se perdiam mesmo, assim, era Tem diferente. alguma história muito engraçada de zoeira lá na Grécia? Tem além dessa do I love you para todas tem as essa mulheres. do I love you, que a gente não sabia falar nada, que só falava I love you. Mas calma aí, mas pelo menos você pegava a mulher com I love you, também não pegava ninguém. Eu era bom, modéstia à parte, eu era bom. Porque elas acreditavam. Imagina, naquela época só tinha jogador estranho, hoje os jogadores se cuidam, são mais bonitos, mas na época...
Jogador Aí tudo chegou- feio. Ah, é um gaúcho lourinho. Eu jogava no Chega o Botafogo e aí a gente loirinho. ia jogar os clássicos. Os meus amigos falavam assim, cara, porra, tu tá muito bonitinho. Porque imagina, eu tinha um cabelão loiro, era mais bonitinho na época. E os caras falavam assim, cara, você tem que ficar feio. Como é que você vai enfrentar o zagueiro com essa cara de bunda mole, entendeu? Aí eu raspava o cabelo. Aí os caras mandavam eu raspar, ficava assim, horrível. Ah, mas que legal tava essa Aí eu foto. ficava raspando. Tava um o cabelo. pitelzinho. Aí eu raspava o cabelo pra ficar feio, igual os caras, entendeu? Eu acho que era inveja deles. Mas foi muito legal, assim, essa fase do futebol. Ela é Vocês já muito iam pra legal. boate lá? Não, porque 18 anos podia entrar Já em boate, podia né? entrar. Eu tinha um empresário que era muito doido. É. Evandro, o nome dele. Era dono de uma rede de poste de gasolina no Paraná. Muito rico. E gastava o dinheiro do pai, sabe? Então ele desfrutava da vida, curtia, aproveitava e dizia que trabalhava com futebol. Ajudava a gente, Só dava queria dinheiro. zoeira. Cara, Evandro! era muito doido, hã? Evandro Vieira. Ele tem uma rede, eu não vou nem falar o nome, porque Senão o pai dele vai descobrir que ele a torrava rede de dinheiro poste de dele. gasolina dele é bem grande. E ele era meu, e ele, cara, ele saía pra balada, arrumava confusão, arrumava briga e vinha, ó, tem que me ajudar, os caras estão querendo brigar comigo lá na boate. Eu falava, meu Deus, que empresário que eu fui arrumar, cara. O cara me Mas chamando você pra ficou sair. quanto tempo lá na Grécia? Cara, não foi muito tempo. rápido? Foi rápido, porque primeiro essa coisa do sozinho, e a gente foi pra esse clube que é o Edesaikos, e aí o empresário, eu não sei o que aconteceu lá, a gente não falava inglês e tal, que ele não acertou com esse clube. Ele me emprestou para um outro time, que era uma cidade chamada, eu, se eu não me engano, era Paralia Beach. Era uma cidade de praia. E aí eu fui sozinho. E aí quando eu fui sozinho, que eu tava sem os brasileiros lá comigo, aí foi bem difícil. Fiquei Aí você mesmo não sozinho, nada aguentou, pra fazer. Aí é. começou a chegar o Natal, e começou a chegar essas datas mais importantes. Eu falei, cara, O que eu tô fazendo o que aqui, eu tô fazendo né? aqui? Aí na minha cabeça eu pensei, pô, vou voltar pro Brasil, que lá vou me dar bem. Porque, pô, eu saí do Botafogo, vim parar na Grécia, na Europa, né? Vou pro Brasil, vou chegar aqui, vou me dar bem. Cara, eu cheguei aqui, foi totalmente diferente do que eu imaginava, sabe? Aí você foi pra que como? clube quando você Você voltou chega da aqui, Grécia? você não é ninguém. Aí você tem que recomeçar tudo de novo. Porque você não sai um jogador famoso, você sai um Zé Ninguém. Só que você acha na sua cabeça que você é alguém, mas você não é. Só porque você pisou na É, Grécia, né? exatamente. É. Você foi lá de turismo e voltou. E aí, quando você chega aqui, você não tem nada, e aí você não vai mais para um time grande. Você perdeu o time, né? Então, de estar num time grande, quer começar. Porque um Fazer Flamengo, um nome. Botafogo, um Vasco, um Fluminense vai te contratar se você for um cara novo, né? famoso. É. Então não vai te contratar. Eu já tinha idade profissional, não dava mais para jogar. Não, eu tinha idade juniores. Mas não ia ser contratado pelo profissional para você entrar num grande clube. Onde eu saí no Botafogo era mais difícil, então fui parar no América do Rio. Aí fui parar no América do Rio, aí joguei lá profissional, juniores, Cadê você aí? Eu sou o 7 aí, eu sei. Ah, é, o lourinho do time. É. Eu, O único russo. eu e esse Silvio Cabeça Rafael 7. também que era. E aí você vê os caras aí, vê, Ah, todos que bacana. feios, né? É. Aí tu jogou E quanto tempo na América? Aí na América eu acho que eu fiquei há 2 anos, cara. Mas chegou a ganhar algum título? Não, nada de Nada. Na campeonato. América a gente disputa pra competir, né? É muito difícil a América chegar em alguma competição. E dos tempos da bola, o que mais tu teve de lição, assim, que tu traz pra tua vida hoje? Cara, eu acho que essa capacidade de compartilhar bem as coisas, de saber perder, de saber ganhar, essa determinação que o jogador tem que ter, essa capacidade de você estar em todos os lugares e se dar bem com qualquer tipo de pessoa, sabe? Você conseguir estar em qualquer nicho de lugar, de nível social, de qualquer você conseguir se adaptar bem. Eu acho que você saber lidar com pessoas de um nível social mais baixo, mais alto. Eu acho que toda essa interatividade que você tem com o jogador, assim, é muito legal. E o América foi o teu último clube? É, o América, depois eu fui emprestado para o Americano de Campos, mais rápido, aí voltei, não quis ficar lá também. Eu já estava com a cabeça longe, sabe? Porque você vê que a sua vida não andou nisso, você já está com uma certa jogador, idade, né? você fala, cara, mal ou bem, minha família já tinha uma situação financeira que eu não precisava jogar futebol ou sobreviver da bola. Eu falei, cara, quer saber, eu vou estudar. Aí foi aí que você decidiu parar. Isso, paralelo a isso, eu fiz o curso de Direito, né? Ainda jogava no América, porque aquela coisa, tipo, eu via minha mãe professora em casa. Eu falava, cara, isso não é o que eu quero da minha vida, ser professor. Porque eu achava que professor de educação física ia dar aula em escola. A gente tinha essa cabeça aquela mente antigamente, antiga, né? O personal estava começando, não era uma coisa muito difundida ainda, era uma coisa bem pequena. E aí eu falei, cara, vou fazer Direito, porque é um curso que vai me abranger várias coisas, acho que pelo menos vai me dar uma base
O direito, eu acho isso, realmente, ele te dá uma base para várias profissões. Pra vida, né? Pra vida, pra exatamente. vida. Todo mundo deveria ter uma cadeira do muitas direito na oportunidades, sua né? vida. Tem muitas Pra saber. oportunidades. Chegou a se formar? Não, aí não curti não o direito, concluiu. porque não era isso que eu queria. É. Primeiro que o direito você tem que ficar estudando muito, você tem que ficar lendo muito. Não que a educação física não estude, tá? Sim. Não, mas é porque Mas direito te cobra você tem que mais. ler, interpretar texto e tal. E eu não gostava de fazer isso. Eu sempre dou os parabéns pra minha sócia, porque ela arrebenta como advogada. E direito é isso mesmo. É. Tem que estudar. A gente não estudar, para nunca, né? A gente não para nunca. É, A o gente cara- se forma e continua E estudando. muda a Constituição, e muda tudo e tudo. É, e a capacidade de resolver problemas muito rápido, eles têm uma sagacidade, assim, É. diferente. Aí você largou o direito e foi fazer educação física. Aí Como é que quando foi eu essa parei de transição jogar, do fui fazer direito? educação física. Aí eu não sabia se eu voltava pro Sul ou não, eu fiquei naquela dúvida, eu falei, cara, o mercado no Rio, para profissional de educação física, é muito melhor do que no Sul. Se eu voltar pro Sul, ou eu vou trabalhar com meu pai na empresa dele lá, ou eu vou trabalhar em escola, cara. E aí a ideia, a princípio, no início, falei, cara, eu vou fazer educação física e de repente eu vou ser preparador físico de algum clube de futebol, vou trabalhar alguma coisa nesse meio. Na época, estava abrindo uma grande academia no Rio, que era a Companhia Atlética, que foi a grande academia que abriu essa coisa da academia clube, né? E aí as academias estavam abrindo naquela época. E eu A Companhia Atlética foi a primeira? Foi a primeira Eu nem academia que eu lembro disso. trabalhei. Dos grandes clubes, assim, ela foi Sim, antes da Bodytech até. Ela começou assim, pô, eu entrei lá, tinha elevador na academia. Tinha quadra com ar-condicionado. Tinha uma parede escalada de não sei quantos metros de altura. Eu lembro. Tinha uma pirava piscina com água salinizada, sabe? Uma sala de musculação com 5.000 metros quadrados. Um negócio de boxe. Você fala, cara, isso aqui é um mundo, cara. Pode falar palavrão aqui, não, né? Pode, aqui pode Aqui falar pode tudo. falar aí eu falei, cara, isso aqui é o mundo, eu preciso trabalhar aqui. E aí eu fui migrando para essa coisa do fitness e fui saindo um pouco do lance do futebol. Eu cheguei a trabalhar como estágio no Vasco, estágio da preparação física, só que eu vi, cara, que para eu ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro. O futebol é a longo prazo. Você precisa plantar muito bem aqui para colher lá na frente. Eu não tinha esse tempo. Você queria Porque eu precisava ganhar dinheiro para poder me manter aqui no Rio. E aí Até eu porque falei, tu cara, também saiu da concentração quando tu parou de jogar. Tu saiu da na concentração concentração, e aí mal tu bem, teve o clube que... te paga tudo, te dá Moradia, alimentação. moradia, alimentação, né, tudo. A sua despesa é toda ali. O que entrar, o pouco que entrar, tá tudo bem. Né? Aí eu precisava... Meus pais me ajudaram manter, bastante nesse momento, assim, tipo... O estudo, meus pais ajudaram. O aluguel lá que eu precisava pagar, meus pais ajudaram. Até eu começar a ganhar dinheiro. E aí, no fitness, você ganha dinheiro muito rápido na educação física. Então, você está estagiando ganhando R$500, você se forma ganhando 5.000. É do dia para a noite, você vira a chave. E aí, a minha vida foi caminhando para esse lado do fitness e tal. Mais uma coisa de academia. E fui saindo um pouco do lance do futebol. E fui caminhando mais para esse lado, né? E como que você fez pra se diferenciar dos demais? Aí durante muito tempo eu fiquei trabalhando nessa coisa da musculação, né? Personal, Emagrecimento, hipertrofia e tal, porque isso é o que bombava na época. Essa coisa do alto rendimento era mais vinculado aos esportes, né? Trabalhar com atletismo, atletas, trabalhar com jogadores de futebol, trabalhar com atletas de alto rendimento. Depois foi se criando, isso não tem muitos anos para cá, foi vindo a linha do funcional, de você sair um pouco das máquinas, começar a usar o seu corpo para trabalhar as suas capacidades físicas, enfim. E aí eu fui migrando para essa coisa da alta performance e eu consegui descobrir um nicho de mercado que é aplicar a alta performance para indivíduo normal. E eu vi que as pessoas têm o desejo de treinar como um profissional. E aí foi a grande sacada, entendeu? Então, assim, botar um indivíduo comum para treinar como um jogador de futebol profissional. Daí eu adaptava o meu treino que eu sentia no clube para dentro de uma academia. E aí as pessoas foram gostando, se adaptando. É óbvio que o personal tem que ser meio flexível, tem que se adaptando com o aluno, você tem que ter o feeling. Então, tem aluno que vai chegar, você vem com aquele tipo de treino, com aquela metodologia que você está aplicando, você vê que o cara não quer. Ele quer sentar então ele não aguenta, no aparelho. né? Exatamente, quer sentar aguenta. no aparelho e bater papo, cara. Então você tem que sentir o que o aluno está querendo. E aí introduzindo isso aí. Na verdade, eu quero até te parabenizar, porque apesar do Gaúcho ser meu amigo durante muito tempo, eu lembro que na época da pandemia,
ele levava os alunos dele para correr na praia, fazer exercício ao ar livre. E eu lembro que eu falava, pô, isso aí tu tá arrebentando. Ele não parou de ganhar dinheiro na pandemia, tirando todo mundo da academia, que não podia, né? Tinha que malhar de máscara, não podia malhar, fecharam as academias. E ele levava todo mundo para o ar livre. Isso foi bem legal, uma fase... Eu acho, cara, eu sempre falo isso, que a pandemia, pode até ser engraçado, mas a pandemia foi um divisor de águas para o professor de educação física. Eu acho que a pandemia, de certa forma, foi a melhor coisa que aconteceu para o professor de educação física. Por quê? Porque pela primeira vez o professor conseguiu botar botar o pau né? na mesa, sabe? E falar assim, cara, olha só, a gente deixou de ser supérfluo para ser uma coisa importante na vida das pessoas. Porque todo mundo começou a entender que precisava ter saúde. Porque na pandemia todo mundo ficou com medo de morrer. Então, Exato, assim, só quem e aí morria. tinha estudos Quem que morria as pessoas era quem que não- morriam... Era fazer obeso, exercício pessoa com físico. comorbidade, Isso aí. entendeu? Então, assim, As pessoas que tinham qualidade de vida, que malhavam, que se cuidavam... estavam ficando bem e não estava acontecendo nada com elas. Então, as Foi pessoas onde deram... o mercado mudou também. Exatamente. As Deram pessoas muito valor. viram a real necessidade de fazer atividade física. Então, você deixou de ser um supérfluo, você deixou de ser a quinta conta da casa, às vezes, para ser a primeira. Então, o cara, ele cortava... A primeira coisa que ele cortava era o personal. E aí, ia cortando as outras coisas. Agora ele corta o salão de beleza, ele corta E o o personal, jantar, personal ele corta, fica, mas o personal fica, porque ele sabe que é importante Porque a para ele. mentalidade das pessoas hoje está muito Mudou. focada para essa área E da os saúde. profissionais, paralelo a isso, os profissionais de educação física também melhoraram. Se vocês duas são Alunas meninas que gostam de treinar, você vê que o professor hoje ele está muito mais inteligente, ele está muito mais instruído, ele está muito mais preparado, ele estuda muito mais. Não é só aquele cara que vai na academia e fica botando peso pra você malhar. É o que Exatamente. você falou, ele estuda até dores. Você chega lá na academia hoje em dia, você É, fala o que você tá com fisioterapeuta. dor, ele faz Exatamente. O professor ainda é um Hoje fisioterapeuta. o estilo de treino mudou, acho que o profissional de educação física se qualificou. E assim, cara, pra gente foi muito bom, assim. Então, assim, você descobriu um nicho de mercado que é o online, que a gente não trabalhava com online na época, poucos profissionais trabalhavam com isso, e a gente até falava mal disso. Tipo, pô, como é que eu vou acompanhar a Elaine ou a Juliana lá online, cara? Como é que eu vou corrigir o movimento dela? Você Será tá que ela no conseguindo padrão? fazer Será que aulas ela não online? tá? Será que ela não tá? E aí a gente falava mal. Aí veio o online. Pô, muita gente migrou pro online, montar treino e tal. Eu não me adaptei muito bem ao online. Acho que eu sou de uma geração anterior, acho que eu não curti. E o que eu senti? Os alunos curtiram isso por um tempo e agora estão querendo voltar para as academias. Por quê? Não é... Socialização também, né? Tudo, Se eu acho- socializar, interagir com outras pessoas, né? Foi um momento que a gente precisava estar em casa. Não, e eu converso com as minhas amigas que fazem online, ela falou assim, Elaine, não é legal, porque você não tá ali, é o que você falou, você não tem um professor para te ensinar, você não tem... A orientação, né? A motivação, o compromisso de você estar lá com o cara. Pô, o cara tá me esperando, eu tenho que ir. Senão você vai deixando, adiando, né? Então, assim... O online é legal porque você consegue montar um treino para pessoa que é dedicada, a pessoa que tá afim. Ou então para pessoa que não tem tempo de ter aquele horário fixo com o personal. Exato, acho que é super válido, acho que é muito bom. E aí você vê que eu vejo aquela coisa das profissões do futuro, né? As profissões vão acabar e tal. E, cara, e agora eu vejo que a profissão de educação física não vai acabar. Porque esse relacionamento interpessoal que a gente tem com o aluno é super importante. Então, quando o cara sai de casa, ele não vai só treinar. Ele sai de casa, eu costumo dizer que é o bless me, né? Me abençoe em inglês, né? Que é o B de body, o L de lifestyle, o E de emotional, o S de social, o outro S de spiritual, o M de movement e o E de environment. Então, quando o cara vai treinar contigo na academia, ele não vai só treinar. Ele sai de casa, ele vê a praia, ele bate papo, ele toma um café. É uma social. Ele vê faz, gente é. e ele também treina. Então, assim, cara, se você vê essa interatividade, essa educação... Já começa um dia bem. Exatamente. Já começa A um ideia dia bem. é ele sair melhor do que ele chegou, Sim, entendeu? sim. E daí tem um fator de compromisso, fator de orientação, fator motivacional. Então, essa profissão de relacionamento interpessoal do professor com o aluno, isso não vai acabar. O online chegou para ficar, mas o profissional de educação física, ele vai permanecer. E você acha que hoje em dia na educação física só não ganha dinheiro quem não quer, então? Eu acho. Eu acho que o cara que é determinado, eu acho que o profissional Que que se está disposto a reinventa. aprender, que se reinventa, eu acho que o mercado está cada dia melhor. Eu acho que a gente tem que se diferenciar, né? Assim, se qualificar, se preparar
para aumentar o teu ticket, você conseguir cobrar mais caro, para poder sobreviver, porque não adianta eu dar 10 aulas a R$30 por hora a aula, né? Entendi. É. Hoje o mercado de atuação é esse high ticket que você tanto fala. Como você faz para captar esse cliente? Eu estava até conversando com um amigo meu que fez alguns cursos comigo lá de São Paulo, que é um cara que está na internet, escalando, ganhando muito dinheiro. Ele fica assim falando para mim, cara, você tinha que dar um curso de como captar aluno de alta renda. Sabe? Como você vai fazer para... como o personal comum vai captar esse tipo de aluno. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como é que eu vou fazer para falar sobre isso? E assim, porque eu não sei. Sinceramente, eu acho que é... Como tu capta o teu cliente dos sonhos? Eu não sei, eu acho que ele se identifica, eu acho que é o jeito que você se veste, é o jeito que você se posiciona, é a forma como você trabalha, é como você se especializa, é como você se posiciona falando. Eu acho que culturalmente você tem que se posicionar de igual para igual com o aluno. Eu acho que o aluno tem que entender que você está ali prestando serviço para ele, que você não é funcionário dele. Ele entender que você está no mesmo padrão social dele, que você sabe as mesmas coisas que ele. Sim. Eu acho que aí ele começa a te respeitar, sabe? Ah, mas tu hoje vai em aos dia é muito mesmos assim, lugares que ele Isso que eu ia também, falar. né? Meu personal sai comigo direto. É. Divide conta. Mas não né? era assim, né, Elaine? Então, assim, existia um abismo disparidade. muito grande antigamente. Entre o aluno e o professor. Porque esse cara de alta renda, ele tem uma situação financeira que é muito diferente da nossa, né? Mas hoje você consegue fazer as mesmas coisas que ele faz. Então, você conversa sobre as viagens que ele já fez, você vai nos mesmos lugares que ele vai. Eu acho que é o posicionamento também. Eu falo que imagem vende, né? Eu acho que você se vestir bem, você ter um tênis bacana. Eu falo, o nosso terno é o nosso tênis, a nossa camisa, a nossa roupa. Sim. Então, assim... Eu fico perguntando pra ele assim, o que tu queria ganhar? Ou alguma coisa assim, chega uma data especial dele, um tênis. Aí chega no Natal, o que você gostaria? Um tênis. Eu falei, meu Deus, ele só quer tênis. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, assim, eu não tô dizendo que é melhor ou pior o profissional. Tem excelentes profissionais que têm um estilo de vida mais simples e que vendem esse lifestyle diferente do que eu vendo. Mas, pô, você chega numa grande academia, que as pessoas estão vendo estacionamento, você tá num carro que não é tão bacana, você chega de moto, todo sujo, cheio de coisa. todo O suado. aluno, se ele tiver a primeira impressão, dizem que você tem 8 segundos pro cara te analisar, né? A primeira Então, impressão assim, é em aquela 8 também. segundos o cara te Checklist. analisa. Então, se você causa uma boa impressão nos primeiros 8 segundos, pô... E se você causa uma má impressão, pra você desmistificar aquela imagem, o cara vai falar, não, pô, eu não falo vou pagar. que essa impressão bate em todas as profissões, né? Não só no personal. Isso é pra O tudo. cara olha pro cara pra assim, eu tudo. tô fudido, mano. Eu vou oferecer, eu vou falar que eu Vou vou pagar pagar tanto. R$30 por aula. Quando o cara vê, pô, esse cara realmente ele tá bem, ele se posiciona bem, ele fala bem, você vê que ele tá... Ele não vai, e o cara vem, eu não mexo no meu preço, eu tô cobrando isso e o cara pensa e ele vai fechar contigo, entendeu? E é essa tua filosofia de vida que tu leva pros teus alunos. Eu acho que eles é o estar bem, viver bem. Que eles se identificam se contigo, identificam por isso comigo, que é. eles ficam contigo Alto anos, astral né? sempre. O Gaúcho, ele tem alunos de anos, né? 10 anos, Eu tenho uma 15 rotatividade anos. bem pequena. Geralmente os meus alunos ficam comigo muitos anos. É difícil um cara não começar e E é de continuar. várias idades? É de novo até De novo, eu tenho alunos de 13 anos. Eu tenho alunas que eu fui na festa de 15 anos, hoje já são formadas, já trabalham. Eu tenho alunos de 80 e poucos anos, assim. E você vê como você se adapta no bate-papo. Então, eu tenho presidente, eu tenho alunos de 80 anos que é ex-presidente de Furnas. Eu tenho aluno de 60 anos que é presidente da Unimed. Eu tenho aluna de 13 anos que é filho do dono do Zona Sul Mercado. Então, assim, você trabalha com sempre um nicho de alta renda, mas pessoas totalmente diferentes, estão em fases de vida diferentes, que conversam assuntos diferentes. E eu acho que essa capacidade de você se adaptar é o que te diferencia no mercado. Você usa a rede social para crescer a tua clientela ou não? Não, eu exploro bem mal isso ainda. Como eu falei para vocês, eu não consigo, eu sou de uma outra época, eu não sei mexer direito nisso. Eu acho que eu tenho dificuldade, eu acho difícil realmente ficar explorando isso. Mas todas as vezes que eu consigo fazer um pouco, eu vejo que realmente isso é muito importante. Que isso vende, funciona. Realmente funciona mesmo. Se eu fico uma semana postando treino direto, vem algum aluno te procurar. E daí você entra naquela de acomodar, né? A já tua tô com meus propaganda é no horários boca a boca. cheios, Se a pessoa eu não- quiser fazer aula com você, vai ter que saber. Vai fazer, por onde. mas eu sou super a favor. Eu acho que isso muda a vida. Eu acho que o profissional tem que fazer isso. Tem que Acho que estar isso nas eu acho que redes. e para você escalar, né? Vocês duas sabem muito melhor do que eu isso.
É. Pra você começar a ganhar um plus, algo extra, ou vender alguma coisa na internet, você tem que fazer isso, cara. Senão você vai ser mais um, né? E falando um pouquinho sobre a questão de emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida, tem um monte de gente falando besteira na internet, né? Então a gente queria que tu Eu falasse tenho uma um opinião pouquinho pra sobre gente eu falo, sobre cara, isso. as pessoas querem criar polêmica pra vender, né? Então você vê muita gente que sabe que tá falando besteira, mas mesmo assim ele fala pra vender. Então tem muito artigo científico que fala, cara, se você malhar todo dia 3 séries de 10, você vai emagrecer. E tem um cara que fala, se você fizer 3 de 10 e você vai engordar. Daí o cara tem 1000 artigos, tem 2 que os caras engordaram. E tem 998 que não. Aí ele pega aqueles 2 que os caras engordaram e bate nesse assunto. E isso vende. E daí o cara já tá conhecido. Então eu acho que é muito isso. As pessoas falam muita besteira, às vezes sabendo, às vezes não sabendo. Mas eu acho que muito é pra vender, muito é pra polemizar, sabe? E você jogou bola, né? Você lidou com algumas lesões. Como você vê essa evolução com os tratamentos que tem hoje em dia? Eu acho que mudou muito, cara. Mudou muito, assim. Eu tenho uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e rompi de novo agora, que eu vou operar em dezembro de novo no mesmo joelho. Mas, cara, hoje é totalmente diferente, Tu sabe? rompeu de novo? Eu rompi de novo. Vai ter que operar de novo. Nosso Natal vai ser... Vou operar em no Por Natal. causa de malhação? Jogando futebol. Ai, coisa minha. Futebol lesiona mais que luta, tá? É. E aí eu tô querendo operar em dezembro, que é uma época de Natal que você fica mais em casa, né? E aí dá pra tirar uns dias a mais de férias e tal, enfim. Você chegou a dar aula de personal pra algum jogador? Já pra alguns. Já pro André, Romarinho, Fernando, alguns jogadores profissionais. Felipe. Só que eu prefiro dar aula pro público comum, por incrível que pareça. Eu adoro dar aula pro jogador de futebol, porque nele eu consigo aplicar todos os treinos de alto rendimento que eu conheço. Só que o jogador de futebol é um cara muito difícil de treinar. Ele não tem horário, ele chega no horário dele, ele quer que você fique disponível para ele. Ele não gosta de pagar. Pagar? Eles são caras difíceis, eles ganham tudo de todo mundo, eles querem tudo de graça. Então, assim, eu não vou abrir mão dos alunos que eu tenho há muitos anos para dar aula para um jogador de futebol. Então, assim, eu já tive, a Juliana sabe, a oportunidade de dar aula para... o jogador, né? Que pague bem. Né? Pagasse bem. Eu já tive a oportunidade de dar aula para vários, assim, para vários. E eu acho que a agenda não bate, eu acho que o cara quer um horário que não dá, sabe? Então, assim, sempre que eu posso, que eu tô disponível e o cara tem interesse naquele momento, eu vou. Mas eu dou aula para as esposas. Para os caras não, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu conheço elas através deles e acabo ficando com elas, que são muito mais fiéis e tal. E outra, o cara fica aqui 2, 3 meses e vai embora. Daí você abriu mão do teu aluno que tá ali contigo há 10 anos, cara. Então, financeiramente, isso não é viável. Eu falo que futebol é amor, é paixão, sabe? Eu vivi um pouco dessa experiência de ter jogado. Eu conheci aquele sonho de criança, eu consegui conquistar. Não joguei em grandes clubes e tal, mas eu consegui viver aquele meio, entender como funciona. E tem uns caras, professores de educação física, amigos meus, que são apaixonados por isso, cara. Que os caras abrem mão de dinheiro pra estar trabalhando no clube ali, no clube pequeno e ganhando merreca e tá ali dia a dia, porque eles amam viver aquilo. Que talvez não tenham vivido isso na infância. Não, e também porque ele é o coisas jogador ainda da bem que cidade. você conquistou logo, Não, e ele Eu não- é o jogador, ele é o orgulho da cidade, né? É o jogador. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tenho mais essa... Eu já não me deslumbro mais com esse meio. Então, eu vejo amigos que fazem cursos comigo, assim, que você vê que o cara é mega quer tá empolgado lá. com isso, porque ele quer estar lá naquele meio. Daí o cara... Um aluno de personal paga o que ele ganha num mês no clube, mas ele quer estar no clube, sabe? Ele quer viver aquele momento. Eu acho super legal. Acho que cada um tem a sua linha, né? Mas hoje não paga as minhas contas, por exemplo, entendeu? Entendi. Minha esposa é Hoje- cara, entendeu? Minha sócia. E agora, você está preparado? Para o quadro Para o quadro Intimidade. Da Elaine Eu Azevedo. tenho que pegar leve, né? Porque a marido da minha sócia não pode nem descascar nele. Não pode mentir, hein? Só não pode mentir. Vamos lá. Amigo, o que você gosta de fazer entre 4 paredes que ninguém vê? Eu acho que entre 4 paredes vale tudo, né? Acho que... Mas o que você faria? Juliana não vê, Eu acho que a Belinha, sua filha, não vê. que ninguém vê? É, ninguém vê. Nem eu, né? Nem eu vou ver. Gaúcho com gaúcho. Pô, Vai falar Bota um- besteira, não. É, não, ó. Cuidado com o horário eu também. gosto hein? de ler.
Ah, não sei, eu acho que... Tá falando de sacanagem? Não, o que você quiser, ué. Eu gosto de dormir. De dormir, de ver televisão, Ah, de tu ver gosta de filme. dormir, tu falou que precisa descansar. A gente trabalha muito, tem uma rotina muito intensa. Porque tu acorda muito cedo, né? Esse é um problema do personal, né? Cara, Do professor de então, educação física, assim, ele tem um limite de ganhar dinheiro, né? Então, ou ele escala, vai pra internet, ou ele tem que trabalhar muito, cara. E a minha rotina hoje é trabalhar muito, assim. Eu acordo 5 da manhã, eu começo às 6 e paro às 10 da noite, todo dia. A Juliana sabe. Sair Então, dia assim, de semana, beber, zoar. então, assim, cansar, até dá. E às vezes ela reclama, pô, você tá sempre... Porque eu realmente estou cansado. Né? Tipo, ela chega em casa um dia que ela vai dormir às 2 da manhã, acorda às 8, ela fala, tô morta. Cara, essa é minha rotina todo dia. Eu chego às 10, vou dormir à meia-noite, eu acordo às 5. Todo dia. Quando a Belinha não tá acordada, quando a minha filha não acordou, quando a Juliana não acordou, enfim. Então, assim, o sono é quebrado, você tá sempre cansado. Uma meta de vida minha é, não sei... Então, tentar escalar alguma coisa na internet, vender alguma coisa online, aumentar o ticket para poder reduzir um pouquinho essa carga de trabalho que é Eu muito vou pesada. até te fazer uma pergunta que é super fora do quadro intimidade, que você falou agora de acordar cedo. Você é um cara natural que não toma nada, tipo assim, nem um C4, um pré-treino, alguma coisa? Nunca, Elaine. Nunca tomei nada. Nunca. E você Todos os aguenta, meus mesmo amigos, a cansado, galera do ramo do fitness, a maioria das pessoas já fez uso de anabolizante, já usou isso, já tentou de alguma forma melhorar a performance nesse sentido, que esses são os recursos ergogênicos que a gente fala, né? Não tenho nada contra, acho que essa reposição hormonal vem agora por conta disso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Até a Anvisa agora está até proibindo, né, esse uso indiscriminado de algumas substâncias, justamente por isso, porque o pessoal está usando muito, né? E o desmame disso é muito perigoso, então assim... Os caras usam, e quando ficam sem, se sentem tão mal que passam a usar pra sempre. Tipo droga. Então, assim, eu nunca usei, cara. Nunca usei. Tô até pensando em usar, melhorar a performance em casa. Nem precisa, porque mal tem uma filha de 3 anos, já tá aqui, ó, grávida de outro, então a performance na casa tá funcionando. Mas é assim, a gente nunca faz, quando faz, engravida, entendeu? Ficar ali tanto tempo retido, quando vai engravida. Que aí vai forte. E entre 4 paredes, vale tudo? Vale. Eu já fui muito mais machista, tá? Não, machista. Super preconceituoso, totalmente quadradão. Com mulher? A Juliana aqui... Ciumento. Não, digo em 4 paredes, assim, tipo... conservador. Pô, não pode isso. Conservador. Super conservador. Tá doido? Não, hoje em dia não, acho que vale tudo. Entre você e tua mulher. É O que não pode faltar na tua tua casa? E vai apimentando. casa? Na minha casa, a alegria, cara. Ih, que legal. Alegria. Alegria, porque eu tô sempre de mau humor, Elaine. Você nunca vai me ver de mau humor. Eu não entendo as pessoas que acordam e falam, hoje eu tô de mau humor. Hoje eu não tô legal. Hoje eu não acordei bem. Cara, eu nunca acordo assim. Se já acordou, agradece a Deus, né? Eu falo isso, esses dias eu vi na internet. Isso é verdade. Agora eu lembrei, a gente fez uma viagem pra Portugal, o gaúcho, quando desceu no café da manhã, já tava no maior sorrisão. Eu nunca... Juliana, às vezes descia de bico. Quase sempre. Não, mas esses dias eu vi eu acho que era uma psicóloga falando na internet, uma coisa bem legal. E ela perguntava assim, se te dessem 10 milhões agora, você ia ficar feliz? Você ia? Tô te perguntando. Sim. Se dessem 50 Gostaria. milhões, Gostaria. você ia acordar amanhã muito feliz? E você trocaria esses 10 milhões pra acordar viva amanhã? Pra não acordar. Com certeza. Então, assim, cara, então é isso. Eu acho que é isso. Se acordou, tá vivo, tá com saúde, cara, a gente não tem nada. Vambora. Acho que Exatamente. é o objetivo, né? O objetivo então, de acho vida. que a gente não tem porquê. Então, tem que ter alegria sempre, sabe? E treinamento de alta performance, melhora a sua performance sexual? Melhora. Todo mundo fala isso. Eu fico até sacaneando meu personal, porque quando ele faz agachamento pesado, eu falei assim, já vou arrebentar. Melhora. Aumenta todos os níveis, né? Você fica um aço. Fica com disposição, né? Na hora Você fica um Iron Man, né? Na velocidade 8 do CREO, a gente aguenta. É verdade. Você já broxou, amigo? Não, possível. Fala a verdade, não seja conservador. Não, eu acho que... Nem doidão, quando pegou não me lembro, tá? aquela ascendente doidão lá quando tu era jogador lá do interior. Imagina, né? Nunca tinha visto mulher. Não, acho que sim. Eu não me lembro, mas acho que sim. Todo homem já, né? Todo homem. Quem falar que não é mentira. Eu também Quem falar concordo. que não é mentira. Quem falar que é o transante 3, 4 vezes por dia é mentira. Então, enfim.
Tem muito homem que mente muito aí. Ó, cara. agora uma pergunta que eu adoro fazer até pro meu personal. Personal é sempre visto como um cara assim, pô, tô vendo? Aquela mulher traiu o marido com personal. Tu já recebeu alguma proposta indecente de aluna? Várias. Eu acho que é... eu nunca fiquei com aluna, tá, Elaine? Isso é verdade, a Juliana, eu sempre falo isso pra ela desde que eu conheci ela. Eu já fiquei com alunas da academia. Sua aluna. Alunas minhas de personal, eu nunca fiquei. E eu acho que a gente luta tanto pra desmistificar essa imagem do personal, que faz isso porque as novelas batem nisso, as séries batem nisso, o teatro bate... Sempre tem essa coisa da sacanagem e existiu muito isso antigamente. Acho que mudou. Acho que o profissional hoje é muito mais sério. Mas a gente luta muito pra desmistificar essa imagem, pra gente estar dando um tiro no pé, entendeu? Imagina se um marido descobre que o fulano saiu com assim... Pô, nunca mais... Imagina... se queima, E é coisa de caráter também, né? É falta de caráter, eu acho. Mas eu acho que é porque isso vem muito da mulher, tá? A mulher tá mal no casamento e tem ali o personal, porque o nosso personal de muito tempo acaba virando psicólogo, né? Exatamente, tudo, Você né? fala tudo da vida, até o teu relacionamento com o marido. Às vezes você com se tudo. pega gostando da pessoa sem Você perceber. começa ali na troca de conselho e tal, fala, meu Deus, acho que eu tô Você gostando pega, do você personal. toca o tempo todo na pessoa, exatamente. né? Eu acho isso também, eu acho que sim. E pra gente finalizar, tem uma pergunta especial pra você. Pode mandar. Boa noite. Meu filho, quero te fazer uma pergunta. A tua criação, a tua educação em casa, de criança, na tua família, teve forma positiva ou negativa na tua vida? Mesmo rígida, eu sei, mas foi com muito amor. Se foi positiva ou mesmo negativa, pode citar alguns aspectos? Formulou Foi bem ela que a fez? pergunta, É, foi minha ela mãe que é muito fez, inteligente. é. Até me emocionei por causa da Belinha, tá linda. Essa é minha mãe e minha filha, né? No batizado dela. Lindas. Cara, meus pais foram muito rígidos, né? Comigo e com a minha irmã mais velha. Eu tive uma irmã temporona 10 anos depois, assim. E a gente apanhava todo dia. Era todo dia. Eu falo assim, Que bom exemplo. os pais falam, ai, hoje em dia, cara, meus pais, assim, vai tomar banho. Na segunda já voava um chinelo. Muito, assim, a gente tinha medo. Mas, cara, foi totalmente positiva. Hoje eu agradeço todas as palmadas que eu levei na minha infância, porque, assim, foi o que eu falei mais cedo pra vocês. Eu sempre tive toda a oportunidade. Imagina, um garoto sai de uma cidade de 3 mil habitantes, vem morar numa cidade grande como o Rio de Janeiro, onde ele tem todas as possibilidades de fazer tudo que ele quiser, sem telefone, sem internet na época, Sem que ninguém te controle, gravava né? nem nada, então era tudo escondido. Você poderia fazer tudo que você quisesse e eu sempre tive medo do que os meus pais pudessem pensar se eu fizesse alguma besteira. Então, assim, é isso que eu quero que a Isabela tenha. Que ela tenha todas as oportunidades da vida, mas que ela sempre saiba que das raízes, de onde ela saiu, e de como os pais dela ficariam chateados se ela fizesse alguma besteira. Em relação a isso, né? Drogas ou alguma coisa nesse sentido, né? Que podem prejudicar a vida dela. É. Obrigada, Pô, que sogra, legal. por contribuir aqui com o nosso podcast. Beijão. Um beijo. E como que é o gaúcho agora como pai? Ah, eu sou foda pra caralho como pai. Não, isso é a minha maior qualidade. Eu já Eu vi. sou já paizão. vi. Dá banho. Dou banho, eu que Troca dei os primeiros fralda, bota pra banhos na dormir. Belinha, eu que troco fralda, eu que tô sempre brincando com ela, eu que tô sempre de bom humor com ela, eu que nunca brigo com ela, eu que faço tudo que ela quer. Eu brinco que a Isabela monta em mim já, cara. É. Faz as vontades dela. Tudo é o papai. Ela já sabe que a Juliana vai negar, então ela vem tudo pra mim. Tá Então, assim, preparada pra segunda, que tá aqui no Tô. forninho? É. Ah, vai ser muito bom. Vem Eu sempre quis Valentina família aí. grande, É. sempre gostei de família, de gente em casa, de muita gente. Você muda o seu estilo de vida, né, Elaine? Sim, Você sabe. total. Você deixa de viver pros amigos e passa a dar importância pra família realmente, assim, sabe? Você vê que, cara, hoje eu tenho a nítida impressão, a impressão não, hoje eu tenho a certeza de que o amor é dia a dia, cara. O amor é conquista. Cada dia eu amo mais e mais e mais a minha família, a minha filha. E você vai aprendendo a amar. Aquela coisa de, o pai saiu da barriga já tá amando. É mentira. Você vai amando cada dia mais e mais e mais e mais. Chega um momento que falta o ar, assim, sabe? Você fala assim, meu Deus, eu não consigo mais viver sem essa garota. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou morrer, cara. É mais ou menos assim. Aí você E vai agora morrer vem mesmo. outra, hein? Agora agora muito vem mais outra. preparado, né? Eu acho que agora... Eu Tava tô até falando que a comentando segunda mais tira de cedo, assim. letra, Eu acho que a gente tá muito menos tenso.
acho que muito mais tranquilo. Eu já vi que não é um bicho de 7 cabeças. E outra menina, todo mundo diz que quem é homem, que tem 2 filhas meninas, porque aprontou demais na adolescência. Pai que tem 2, foi muito otário. Ó, quero dar pra você e pra Ju Aê. um almoço maravilhoso, jantar. Obrigado. Dessa churrascaria maravilhosa, Barra Grill do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. 2? Claro, você Aí, e a show. esposa. Boa. Claro. Obrigado. Já temos lugar para passar o Dia dos Namorados. É verdade. Verdade. Não sei se ele lembrou, né? Mas fica a dica, né? E falando o seguinte, aproveitando que hoje é Dia dos Namorados, conta a história de você e da Ju. E aproveita também para se declarar para ela, eu deixo, tá? Cara, eu e a Ju foi muito engraçado, né? Porque a gente se conheceu... A gente tem uma amiga em comum, Juliana, que era muito amiga minha e muito amiga dela na época. A Ju é de Floripa. Eu já um carioca de coração, amo essa cidade, enfim. Nem falei isso, mas é verdade. A gente comprou uma festa chamada Mandarim, que é uma festa bem famosa que ia rolar em Belo Horizonte. Daí essa minha amiga Juliana criou um grupo de amigos que iam pra festa. Aí eu olhei lá o grupo das meninas e tal, que iam, falei, pô, eu morava sozinho, falei, cara, vou fazer um queijo e vinhos lá em casa. Vou chamar essa mulherada pra ir lá. Para eu analisar. Aí a gente fez o queijo e vinhos, aí eu fiz o queijo e vinhos lá em casa, elas foram. Eu já vi a Juliana no primeiro dia, eu falei, cara, Gostei. vou ficar com essa menina, vou... Aí a gente conversou, a gente se deu super bem, acho que a gente já ficou, né, no primeiro dia. Não ficamos. Não, você conheceu. você gostaria, mas não aconteceu Eu assim. fiz parte desse início. A primeira vez que eu fui... começou a namorar na tua casa. Eu liguei pra Elaine e falei assim, Elaine, posso levar uma amiga? Não vai trazer essas tuas piriguetes não, hein, galera? Vai trazer as piriguetes do sul aqui pra casa, não. Não. Eles começaram a namorar. Ó. A gente começou a namorar, a gente foi pra festa namorando. Sim. E Namorando? a gente já foi namorando. Já? Pra festa foi um mês depois, eu acho. E acho que 2 meses depois, 3 meses, já tinha a Belinha no forninho. Ela veio pra mim e falou, cara... Foi 2 meses depois. A gente só descobriu no 4º mês, mas eu já estava de 2, ou seja, foram E ela 2 veio meses. chorando e falou, cara, eu tenho as trompas coladas, eu não posso ser mãe. Não sei se vocês sabem, mas a Juliana, teoricamente, tem as trompas coladas e já vai ser mãe de 2. Acho que ela inventou essa história. Eu também Eu tenho acho. provas, acho que é eu tenho mentira. provas. Só pra tu dar o golpe no gaúcho, né? E aí eu falei, cara, a gente tá junto, independente de você puder ser mãe ou não, a gente vai adotar alguma criança e tal. Enfim, nasceu a Belinha. Que legal. Eu amo ela, amo a minha família, acho que a gente se completa, a gente tem a nossa diferença, mas a gente juntos a gente faz um grande time, sabe? Isso aí. E acho que é isso, a gente tem uma vida toda pela frente. Te amo, é isso. Amigo, muito obrigada por você ter Obrigado vindo. pelo Entrevista convite. maravilhosa. Fiquei É muito sempre feliz. um prazer estar aí, desfrutar desses momentos com vocês. Torço Obrigada. demais aí pra essa tua nova fase do high-tech. Vamos ver, né? Se a minha esposa me ajuda aí. Obrigada, marido. Obrigado. Foi um a prazer vocês. tê-lo aqui conosco. E aproveitando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e, claro, curtir o vídeo. Isso aí. Até a próxima.